Na manhã dessa quinta-feira, 6 de março, nós estamos aqui com duas personalidades serranas, né? A dona Marilda Luiza Boa Morte, que já foi moradora de São José do Queimado, né? Está se aproximando os dias da gente fazer uma caminhada. E aqui do outro lado, meu Marco Zumbi, que é idealizador e coordenador da caminhada noturna de Zumbi contemporâneos até São José do Queimado. Bom dia, dona Marilda. Bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia, de luz. Prazer estar aqui com você nessa manhã. Prazer é todo meu receber vocês aqui. E eu quero falar com a dona Marilda, a senhora que já morou lá em São José do Queimado, vai contar um pouco da história pra gente, né? Vai falar como que era São José do Queimado aí há alguns anos atrás, né? A senhora tá livre para falar aí pra gente como era. Festa, missa, procissão no São José de Queimados. Tínhamos 3 ruas, uma São José de Queimados e São me preparou, né? São José de Queimados, a realidade, divisa com João Amor Divino, morador antigo de lá, proprietário que tem um pé de mango, uma cerca, ali era dele. Dona Porcina, esposa dele, nós ia tudo para lá nós fazia festa. E muita banda de combo, e procissão, missas. E meus pais criou nós lá. E como é contada a história lá que aconteceu na insurreição de Queimado? Que foi lá eles mandaram que os escravos fizessem a igreja, que iam dar a carta de aforria, né? Aí aí eu já era pequeno, tinha 5 aninhos, não tenho muita lembrança. Aí toca dali, e na hora não teve. E teve uma rebelião, uma confusão. Aí trouxeram uns escravos de lá, um pouco eles mataram, outros correram, se esconderam. Quem pode se esconder, se escondeu, né, que ninguém quer morrer. E os outros ficou por lá. E aí assim foi tocando isso foi criando e indo para lá, outros vindo para cá, e o pessoal se aconchegando, aí a notícia espalhou, né? Aí as pessoas espanharam e um prometia uma coisa, outro prometia, sabe como é que é? Um promete uma coisa, não faz, o outro vem dizer que vai fazer, não faz, e as terras foram se esbanjando, o pessoal foi se acumulando, e foi o que fez todo mundo lá. E meu padrasto morreu lá nesse queimado. Meu pai padrasto. Então naquela época, né, que a senhora tinha apenas 5 anos de idade, eles contavam, já, né, o que tinha acontecido. Minha irmã mais velha né? foi batizada nessa igreja. Aí a irmã da senhora foi batizada lá na igrejinha que foi construída, que construída. foi o pivô do acontecimento, né, Marco? De tudo. A igreja foi assim o pivô que estourou a revolta dos negros, porque foi feita uma promessa, né? E aí não foi cumprida essa promessa. Conta aí, complementa aí o que Dona Marilda falou. A Dona Marilda, fez uma referência à data, né, à idade dela, mas assim, eu particularmente gosto muito de estar atento às datas e aos locais, né, que ajuda a gente a se localizar melhor na história. Nós estamos nos referindo ao ano de 1849, né, na verdade o dia da revolta, né, foi 19 de março de 1849, era festa, né, de inauguração da igreja de São José do Queimado, e esse padre Gregório de Brenner tinha chegado nessa região aí por volta de 1845 e propôs para a comunidade local construir uma igreja que não tinha naquele local, né, e convocou os moradores, e nas conversas dos sermões que ele pregava, ele dizia que na Europa já não existia mais escravidão, então ele achava um absurdo que aqui no Brasil tivesse escravidão de negros, né? E propôs, e dava-se a entender que aqueles que colaborassem na igreja teriam a carta de liberdade, a carta de alforria. E muitos negros se envolveram na construção da igreja. Agora, o que é interessante é que esse fato não ficou preso somente aos negros que moravam aqui perto. Eles moravam, que eram escravizados, né, nessa região. Esse movimento de Queimado foi articulado com negros e negras de várias fazendas, de São Mateus a Biana, Itapoca, Vila Velha, né? Então, Santa Leopoldina. Então foi um acontecimento muito importante
talvez a revolta mais importante dos escravizados da região sudeste. Que minha avó é de Santa Leopoldina. De Santa Leopoldina, né? Assim, retiro, tem negros que participaram daqui, do evento. Então, assim, é um evento que precisa ser melhor conhecido e assumido. De Lourdes, é um evento que precisa ser melhor conhecido e assumido pela população local serrana e também pelas instituições, pelas autoridades. Nós vemos um total descaso quanto à preservação da memória e quanto à preservação dos prédios históricos que estão lá, e se não tomar cuidado, daqui a pouco tempo não vai haver nem mais as ruínas. Então, eu tenho depois um encaminhamento de solicitação para que nós aproveitemos esse tempo para que ajudar a favorecer, a fortalecer a memória das autoridades, das instituições, para que Queimados seja uma referência a nível local, municipal, estadual e nacional. Porque várias revoltas aconteceram nesse período no Brasil e o Espírito Santo ficou fora. Assim, várias revoltas, mais ou menos no mesmo estilo de Queimados, aconteceram no Brasil e não se ouve. Na verdade, nem no Espírito Santo se fala da revolta de Queimados como deveria se falar e como deveria ser estudado. Vocês falaram que para acontecer a revolta de Queimados não foi só o pessoal aqui do município de Serra, né? Fizeram contato com Santa Leopoldina, São Mateus, Cariacica. E como é que era essa comunicação entre eles? O Dilúcio, que é possível notar ou saber através sobretudo da obra Insurreição do Queimado, né, do Afonso Cláudio. O Afonso Cláudio escreveu esse livro, esse texto, por volta de 1890, 91. Esse texto sobre a revolta de Queimados que ele escreveu é o trabalho final do curso dele de Direito. Ele escreveu uma monografia, um texto, né, falando sobre aquilo que ele conseguiu recolher de informações sobre essa revolta. Então está no livro dele, Insurreição do Queimado. E dá para entender o seguinte, que os escravizados negros, alguns participavam de algumas revoltas em que o governo imperial, o governo federal, oferecia a liberdade para aquelas revoltas que eram vitoriosas. Inclusive, alguns negros recebiam a farda de soldados e vinham e desfilavam nas suas fazendas com aquela farda. E esses negros que recebiam essa alforria e essa farda eram libertos, né, e tinham uma certa influência sobre os demais. Então, o fato deles usarem farda e terem a carta de alforria ia despertando o desejo dos outros também de conquistar a liberdade, só que cada um da sua forma. Isso fazia com que esses negros se deslocassem de localidades para se ajustar, para juntar as pessoas e levando o que era mais importante, que era o desejo da liberdade, o desejo da carta de alforria. Então se deslocavam. Só que uma coisa é você se deslocar naturalmente, outra coisa é você se deslocar quando já tem a intenção da liberdade. Então, os negros, os escravizados viram, e as lideranças, né, Chico Prego, Feliciário, João da Viúva, perceberam que aquele movimento de inauguração da igreja seria um momento propício para que muitos tomassem posse da sua liberdade, para isso trabalhar. Então, é possível a gente imaginar que tinha um grupo de articuladores do movimento que ficavam se deslocando à noite, com os contatos que tinha, na intenção de ir engrossando o movimento para que no dia 19 de março de 1849, na hora da missa de inauguração da igreja, juntasse ali 250, 300 negros de vários locais, e os que não recebessem a carta de alforria ali naquele local, não a carta, o dizer, né, a partir de agora, né, vai ficar livre, vai vir a questão documental, os que não recebessem... Essa carta seria mais ou menos uma declaração, declarando que ele não era mais escravo, que ele estava livre? Não é o documento, não é a carta de alforria, é o compromisso de buscar a alforria para aqueles que estavam, é um compromisso. Mas bastava o compromisso para que eles se sentissem já com o desejo e com a liberdade já a caminho. Tá? Então, aqueles que se reuniam ali na frente da igreja, se não recebessem essa declaração, teriam aumentado dentro de si o desejo de buscar a liberdade. Isso não fariam nas outras fazendas. Então, dá para imaginar negros andando, circulando aqui na região metropolitana da Grande Vitória, divulgando
a possibilidade da conquista da liberdade no movimento articulado. Um movimento fantástico. Dona Marilda, nós já estamos há 165 anos, né, da insurreição de Queimados. Como é que está lá hoje? A senhora voltou lá? Como é que está as ruínas? Como é que está aquela região lá? Acabou aquelas casas todas, acabou as padarias que tinha, cartório, acabou tudo. Lá só tem agora mato. E aí está o negócio da igreja, né? Tem tempo que essa não vai lá. Tem, sabe que tem 2 ou 3 anos, porque a última vez que eu fui, quando eu fui para lá, eu sou muito sentimental, aí aconteceu um fato com um parente meu, ao chegar aqui na Serra, os carros todos foram para lá, muito ônibus, quando viemos, aí meu sobrinho de sangue, ao saltar ali, foi. Aí eu perdi a vontade de ir. Já foi, depois disso, já foi 2 ou 2 anos, quase 13 esse ano agora faz. Eu não fui mais, não participei mais. Porque é uma coisa que ficou marcada em mim, 2 coisas. Já marcou muitas coisas esse queimado para mim. Entendeu? Então, Queimado traz grandes lembranças para Grandes lembranças, boas e ruins. E completando 165 anos agora de Queimado, no próximo sábado, né? Em comemoração a esses 165 anos de insurreição de Queimados, haverá uma caminhada noturna, o qual você foi idealizador e será o coordenador, né? Como será essa caminhada? Como que ela vai acontecer? Por que você idealizou e criou essa caminhada, Marcos? Então, com relação a Queimado na Serra, então, importante, antes da caminhada, é importante ficar registrado que existe um total descaso da municipalidade, das autoridades, das instituições, quanto à necessidade de se preservar a memória histórica e a memória das ruínas e do próprio sítio ali Queimado. Então, tem 15 anos que nós visitamos Queimado e o que a gente percebe é que cada vez fica menos valorizado historicamente e menos se faz pela preservação daquele patrimônio que é fundamental para a história da Serra, da história do Espírito Santo e da história do Brasil. Então, tem 15 anos que nós visitamos a região de Queimado nessa ocasião da revolta de Queimado, na intenção de juntar forças para que as autoridades reconheçam que é necessário fazer algo concreto para a preservação do sítio, mais do que a preservação das ruínas. A construção de um sítio histórico, mais ou menos igual tem lá em Palmares, que tem um parque, né, assim, que, inclusive como aspecto turístico, é incrível como as administrações municipais não veem uma região daquela como um ponto turístico, além de conhecimento e valorização da memória histórica, e um ponto turístico. Então, nesses últimos 15 anos, a gente visita Queimado nessa época, e a partir de 2011 foi possível realizar aqui, nessa época, a caminhada noturna dos zumbis contemporâneos. Essa caminhada começou a ser realizada no ano de 2003, de Cariacica sede para a comunidade quilombola de Retiro, que fica em Santa Leopoldina. Aí foi bom Dona Maria. Bastante parente a gente. Então foi bom Dona Maria. Que lugar maravilhoso. Foi bom Dona Maria ter falado, né, que participa. A primeira caminhada noturna nossa era Cariacica sede para Retiro. Inclusive, no ano de 2004, nós saímos de Retiro para Queimado. Fizemos uma caminhada por dentro. Eu andei muito de Queimado e Retiro, que lugar longe, a pé. São 38 quilômetros, dependendo por onde você passa. Então, resumindo, essa caminhada vem no sentido de dar visibilidade àquilo que a população serrana, aquilo que o movimento negro organizado aqui da Serra do Espírito Santo busca em reconhecimento à importância desse fato histórico. Então, nesse sentido, é possível que sejam levantadas e defendidas com mais insistência a partir dessa caminhada que a restauração das ruínas seja algo já para a restauração das ruínas do Queimado. A construção do sítio histórico de Queimado também é algo que precisa ser observado, arquitetado e realizado. E também nós estamos pensando ultimamente, Luiz, a necessidade de que os órgãos competentes, aí, estadual e federal, veja a possibilidade de incluir o conteúdo histórico da revolta de Queimado nos livros didáticos.
dada a importância que esse fato teve na história do Espírito Santo, na história do Brasil, no contexto de várias revoluções, várias revoltas que surgiram naquele tempo. Então, quero fazer um convite, né, para quem afina, né, com essa ideia de lutar contra o racismo, contra esse preconceito, contra a discriminação, que participe, venha caminhar conosco, né? Nossa caminhada começa, a nossa caminhada é do sábado para o domingo, sai meia-noite de frente da Igreja Matriz e vamos passar pelo sítio Cantinho do Céu, né, da propriedade da Senhora Francisca. Vamos ter uma noite cultural aí das 2, 3 horas da manhã até as 4. Vários artistas vão se apresentar, depois nós continuamos a caminhada. Quando dá no domingo de manhã, nós chegamos nas proximidades das ruínas de Queimado, onde tem a celebração tradicional. É um movimento que quem gosta... Mas é um movimento bonito, né? Eu gosto. É lindíssimo. Então, amanhã, no próximo dia 7, nós estaremos fazendo a divulgação da caminhada aqui na Serra Sede, nas ruas onde a caminhada irá passar. E no dia 15, nós estaremos na Praça da Igreja Matriz a partir das 20 horas, concentração, vai ter algumas apresentações artísticas, exposição, comida típica, livro, artesanato, e à meia-noite então nós estaremos nos deslocando para as ruínas de Queimado, parando. Vai comentar os mosquitos. Vai reviver, né, dona Maria? E a senhora está preparada para ir junto? Esse ano? Eu não sei, né? A senhora já está pensando aí, é na próxima semana, já está se preparando para poder ir relembrar mais, ter mais lembranças? Talvez seja interessante avisar, né, para quem queira participar do caminhado, que é necessário fazer a inscrição. Não, isso antecipadamente, né? É na sexta-feira, então, Secretaria de Cultura da Prefeitura, Departamento de Igualdade Racial, na Biblioteca Municipal, na Casa do Congo, então todos esses locais culturais têm ficha de inscrição. É necessário fazer a inscrição, porque haverá um controle um pouco mais rigoroso da participação. Então, quem tem interesse em participar, faça a inscrição. Vai quantos anos daqui? Não, a caminhada é uma caminhada a pé. Caminhada a pé, não mas não tá fora. Não, agora tem carro de apoio para se alguém... Não, tem carro de apoio se alguém quiser caminhar um pouquinho, descansar, então é possível a gente... Eu prefiro ir de ônibus. E agora a gente arruma um ônibus para a senhora aí, só para a senhora relembrar aquele passado, né? Aquela época boa. Trazia arroz, feijão, farinha, vender aqui na serra. Daí de Queimada aqui, ó, tantão assim na cabeça. Nossa. É por isso que eu assim das tropas, tudo isso, aquilo outro, os dedos dormentes. Pois é, então, como o Marco lembrou aqui, né, e foi bom ele ter lembrado dessa parte, que vai ter um número de participantes, Marco? A pessoa que quiser participar, fazer a caminhada, ela vai ter que fazer uma inscrição antes, né? Como é que é feita essa inscrição? Onde que ela vai procurar para estar fazendo essa inscrição? Então, o mais objetivo nessa hora é falar o seguinte, que então existe uma previsão aí de 200 a 250 participantes. Então, quanto antes, quem tem o desejo que vai participar, que venha aqui na Secretaria de Cultura e Esporte da Prefeitura, ou aqui no Departamento de Igualdade Racial, na biblioteca, na casa do Centro Histórico ou na Casa do Congo. Um desses 4 espaços tem ficha de inscrição, pode fazer. E fazer e vir caminhar, né? Porque não basta só fazer a inscrição. Na Casa do Congo já é mais, todo mundo já conhece, né? Aqui na Prefeitura, aqui também na Racial, todo mundo já conhece. Então, assim, faça quanto antes, né? Porque a gente precisa calcular aí na sexta-feira qual foi o interesse, né? Tem gente se inscrevendo também em Cariacica, talvez tenha alguém em Santa Leopoldina, em Vila Velha, em Vitória. Então, não fui para Santa Leopoldina, mas de ônibus, me chama. Então, tá previsto ser uma das melhores caminhadas, até mesmo que é a 4ª caminhada aqui do município da Serra. E toda vez que se aproxima do 4, nós sempre falando que o 4 é muito significativo, né? Porque apresenta de cara, né, as 4 cores, né, que dão unidade africana, e também os 4 elementos, terra, água, ar e fogo, né, que são essenciais para a vida humana. Você já foi em Regência, Santa Leopoldina? Já também, no Carnaval. Então, para os interessados, né, em fazer a caminhada dos zumbis contemporâneos, no próximo sábado, dia 15 de março,
tem até sexta-feira, né, para estar fazendo a inscrição, a sua inscrição, se inscreva, procure saber como vai acontecer. A concentração começa na Praça da Matriz às 20 horas, né? E nesse dia de concentração, o Marco, que também, além de ser idealizador da caminhada, ele é escritor, né, Marcos? Sim. Você vai estar lá presente e também fazendo o lançamento de um livro seu, né? Que é o livro 10 Passos para Escrever um Texto quando o verbo transforma uma frase em oração, não é isso? Exatamente, Luz. Por que eu estou fazendo o lançamento deste livro nesse dia? Porque esse livro traz um texto coletivo que foi distribuído na primeira caminhada noturna dos bispos contemporâneos aqui de Serra, em 2011. Esse texto foi escrito por mim, pelo Clério Bosch e pelo Teodorico Boa Morte. Tá? Então, que coincidência, então que providência de vocês então aqui. Então eu tenho um livro desse, porque todos que eles falam, ele me dá um. Então foi uma coincidência maravilhosa aqui, nós encontrarmos uma providência divina, né? A prima do Teodorico Boa Morte, que é uma pessoa assim queridíssima por todos, é um grande escritor, um grande poeta, né? É o que eu chamo de artista completo, né? Ele faz de tudo, ele faz um pouco. Sim, né? Então esse texto vai estar no livro que vai ser lançado no dia 15 de março, a partir das 18 horas, né? Assim, a concentração a partir das 20, mas a partir das 18 horas já vai ter o movimento e eu vou estar lá, assim, com o maior prazer. O Teodorico deve estar também, o Clério Bosch, a gente vai estar autografando. Então, e como está, Marco, você que está aí na coordenação da caminhada desse ano, é a 4ª caminhada, completando 165 anos, né, de insurreição de Queimado, como que está o apoio da Prefeitura, como é que a Prefeitura está apoiando esse movimento, né, o qual você coordena e faz parte? Pois, Ilô, essa pergunta é tão interessante porque permite nós fazermos um percurso histórico rápido dessa caminhada aqui no município de Serra, porque em 2011 houve uma total adesão da Secretaria de Turismo, Cultura e Lazer aqui de Serra. Então, quando acontece a adesão dos profissionais, das pessoas responsáveis, então o processo de organização é muito mais tranquilo e a realização da caminhada é mais tranquila, mais segura. Em 2004, em 2003, em 2002 nós tivemos algumas dificuldades. Em 2003, o apoio foi tão pequeno, a divulgação, a organização, sem responsabilidade, em 2013, que nós soltamos um manifesto outro dia falando o seguinte: caminhada noturna dos zumbis contemporâneos. 2013, nunca mais, em função da falta de apoio e de organização de quem deveria ter assumido. Em função também desse manifesto, então houve toda uma movimentação aqui da Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer, da Secretaria de Direitos Humanos aqui da Serra. Então, o processo de organização desse ano está muito interessante, muitos profissionais da Prefeitura envolvidos. Nós não temos dúvida que nós faremos a melhor caminhada noturna da Serra, com certeza. Melhor do que a primeira e não melhor do que as que virão, mas as que já foram, com certeza. E agora, só tem o seguinte: todo o processo de organização deve se reverter para uma consciência constante da necessidade de refletir e colocar Queimado como centro das nossas preocupações e de atuações constantes. E não somente no mês de março, próximo do aniversário da revolta de Queimado. Então, isso que nós queremos fazer com a caminhada, que seja um impulso para que as autoridades, a população serrana, coloquem a revolta de Queimado como uma preocupação constante. E não só para fazer uma festa, uma caminhada, uma celebração no mês de março. Okay? É que seja no calendário, né? Tipo, que todos os anos seja feita uma movimentação? Seria mais ou menos isso que vocês estão querendo? Não, isso já acontece. Já acontece, o evento, né? O que está querendo é que a preocupação com a restauração do sítio, a construção algo seja mais constante, né? Tá? E não só uma igual você falou no início da conversa, que aquele sítio ele seja restaurado, que pode se transformar até num local turístico, né? Pode estar atraindo turistas para cá, e quando se atrai turismo, também se atrai o quê? Melhora-se o comércio, né? Melhora-se o desenvolvimento da cidade. Uma ótima ideia, né? Reforça a construção histórica, né? Isso, reforça a construção da história. Ele nunca chegou lá, né? Então, só ficou na promessa, dona Maria? A senhora, como que é mais direta, então isso que nós estamos falando, que chega de promessas para Queimado, que a partir de agora seja um compromisso efetivo de autoridade da população serrana colocar a revolta de Queimado no lugar que merece.
Exatamente, que seja feito lá, como você falou no início, né, um sítio turístico onde as pessoas possam ir visitar, igual, por exemplo, essa semana, esse feriado de carnaval, né, durante o dia, se tivesse um sítio, uma história lá, tipo um museu lá em Queimado, os turistas estariam lá. E o que aconteceria? Haveria uma movimentação maior em Serra Centro, né? O desenvolvimento seria melhor, o comércio seria melhor. Né? Então, são essas as reivindicações do movimento de vocês, certo? Eu quero agradecer a presença de vocês aqui comigo, tá? De reviver, porque eu já fiz a caminhada 2 vezes, vou pela terceira vez, a terceira vez que eu vou acompanhando. Na primeira vez, inclusive eu estava até grávida. E agora, nessa 4ª caminhada, eu vou novamente. Eu gosto de fazer esse acompanhamento, sou fascinada com a cultura serrana. Quero agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigada por esse momento aqui conosco, né? A gente que agradece. Agradeço também, Lúcia, é um prazer. Prazer estar com vocês aqui. E saber que estou aposentada, mas estou sempre fazendo sempre do lado da prefeitura. Sempre como meu povo. E a gente aguarda a senhora, dona Marilda, para caminhar com a gente. Vai ter um o carro, né? Se ela der uns 4 passinhos, a gente coloca a senhora no ônibus de novo. Entendeu? Gente, então fica aí o convite. A 4ª caminhada do Zumbi Contemporâneos acontece no próximo final de semana, né? Dia 15 de março. A concentração será na Praça da Matriz, às 20 horas. Quem quiser participar vai ter que se inscrever antes. Tem até sexta-feira para fazer a sua inscrição. Então fica aí o convite. Muito obrigada a todos e um bom dia.